Já 9h05. Nós vamos ver aqui um coração generoso que já esteja aí com um livrinho de mensagem, que queira fazer a nossa prece, sem ser aquela forçação de barra, né, gente? Me parece que Rafaela está querendo, é isso mesmo? É, Rafa? Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu só estou com o evangelho aqui, espera só um pouquinho. Tá bom. Temos alguém novo aqui, Maria, hoje? Por enquanto, não. Só as irmãs que já entram sempre. Isso. As assíduas, que maravilha. Zéza, você estava falando alguma coisa, seu áudio está fechado. Gente, então a gente vai aguardar só um pouquinho. Tayane deu bom dia aqui. Rafaela pegou ali o livro. Rafa é uma querida, trabalhadora aqui da nossa casa, trabalhadora do sábado, ali muito assídua, presente na nossa reunião pública das quartas-feiras. É um doce, filha de Zéza, que está aqui também. Então, está com você, Rafa. Vou fechar aqui meu áudio. Olha que maravilha. O livro é Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que saiu foi a número 90, intitulada Em Constante Renovação. Olha que maravilha. Renovai-vos no Espírito. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que te temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras. Renova-se o alimento de que te nutres. Renova-se a organização celular em que te apoias. Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Que lição linda, né? Então, como no dia de hoje, né? Nesse espírito aí do nosso Mestre Jesus, que tanto fez por nós, que possamos, de acordo com essa lição de hoje, que nos convida a renovar, como a natureza se renova todos os dias, como as nossas células do nosso corpo se renovam constantemente, e como a própria lei física nos fala que nada se perde, tudo se transforma, que possamos, Senhor, Mestre Jesus, de nossas vidas, honrar-te sempre, buscar te honrar cada vez mais, nos aperfeiçoando, nos melhorando a cada dia, nos renovando no serviço de servir a ti e a Deus, nosso Pai, Senhor. Que seja um dia abençoado para todos aqui presentes, mesmo os ausentes do nosso grupo, que recebam essas vibrações calorosas de toda espiritualidade amiga e benfeitora que vela por todos nós. E assim, com a prece do Pai Nosso,
vamos iniciar esse estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai, ó Pai, de todo mal, porque só vós é o poder, o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Amém. Que mensagem linda, né? Graças a Deus, como que a espiritualidade prepara tudo para a gente, né? E como ela prepara tudo, eu já vou aqui indicar a dona Vânia para fazer a nossa prece final, tá, dona Vânia? A senhora já fica aí já no processo, que aqui é tudo organizado pela espiritualidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos entrar aqui na leitura do nosso evangelho e nos envolvendo aqui nessa alegria, né, dessa vida nova, de renovação sempre nos nossos dias. E aí, para nós refletirmos hoje, é o capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 2 e 3, A Vida Futura. Tá? Então, vamos lá. Quem está aí com seu evangelho segundo o Espiritismo pode pegar para acompanhar, né? E caso queira também fazer alguma colocação, pode, tá, gente? Sem problema. Ou só falando aqui, antes de continuar com Lúcia. Lúcia, minha amada, é que eu não entendi. Eu entendi você falar assim, eu estou com problema para entrar. Aí eu disse, vixe, por quê? Tá? Não, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, Amadinha. Eu falei, Ave Maria, se Lúcia tiver com problema para entrar, ninguém vai entrar hoje. Não, não, graças a Deus tudo certo. Ok, então vamos lá. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como sendo a meta a que se destina a humanidade e como o que deve constituir o objeto das principais preocupações do ser humano na Terra. Então, em muitas oportunidades, Jesus ele vai nos falar, né? Ele vai trazer essa esperança dessa vida futura, como a nos dizer que nós estamos aqui só de passagem, mas que o nosso objetivo maior, enquanto nós aqui estamos, é buscar a nossa transformação, o burilamento dos nossos espíritos, dar o melhor dentro das situações que chegam para nós, porque a gente sabe que no momento do desafio a gente tem que ter muita sabedoria, porque senão, ao invés da gente sair vitoriosos daquela situação, a gente acaba se comprometendo mais. Que às vezes ela vem tão pesada ao nosso encontro que a gente tem que pedir a Deus sabedoria, né? Porque muitas vezes a gente está rogando, a gente está dando o melhor de nós, mas aquilo ainda não se resolveu. Então, é como eu estava conversando com uma moça, acho que tem 2 semanas, em um plantão online, e a gente falava disso, né? Quando a gente faz tudo, quando a gente se joga, assim, na forma de dizer, dentro daquilo, dando o nosso melhor, e aquilo não se concretizou, então a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus, né? O tempo deles, que é diferente do nosso. Precisa de uma maturação maior, de um amadurecimento, para que realmente aquele ensinamento ele possa fazer valer dentro da gente. Se for muito rápido, ali a solução, muitas vezes a gente não aprende. A gente não dá nem conta daquilo que aconteceu. Quando pensar que não, tudo já está resolvido. Então, assim, cada um tem o tempo que precisa, né? Às vezes, um tempo mais rápido, outros um tempo mais demorado. Vai depender da nossa maturidade, de como a gente recebe aquela situação e como a gente está dando o melhor de nós dentro daquilo. Todos os seus ensinamentos, assim, antes de pular para cá, gente, é sempre bom a gente colocar. Não adianta a gente reclamar ou ficar falando para um, para outro, porque a gente só fortalece aquilo que não é bom.
Escolhe, assim, uma pessoa que você confia, da sua confiança, que vai orar por você, que vai vibrar naquele intuito, conta, desabafa e pronto. Não fica falando toda hora daquilo, porque aí você vai fortalecendo aquilo que não é bom. Também não pode falar para qualquer pessoa, né? Também a gente tem que ter esse cuidado, não vá abrindo sua vida para qualquer um, não. Porque nem todos estão vibrando na sua energia, nem todos estão ali torcendo para o seu sucesso, para o seu crescimento. Infelizmente, gente, né? É de nós, é do ser humano. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para saber, olha, isso aqui eu posso falar com fulano, tem maturidade para entender, vai até me trazer um retorno a nível, né, de uma vibração, de palavras que me renovem, mas é aqui não vou falar, porque não vai entender ainda. Talvez vai me dizer coisas aqui nesse momento que não vai me ajudar. Então, aí é esse conhecimento que cada um de nós precisa ter. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente maldiz aquilo ali, pior fica. A gente se enfraquece energeticamente, a gente não se renova, e aí fica aquela, parecendo um disco assim na nossa cabeça, só com a mesma ideia fixa. E a gente já viu que a ideia fixa, ela plasma uma realidade aqui à nossa volta, e muitas vezes a gente acaba atraindo também irmãozinhos, espíritos, naquela sintonia conosco. Então, vamos lá. Todos os seus ensinamentos aludem a esse princípio sublime, né? Da vida futura, da esperança no porvir. Já pensou se a gente não tivesse essa certeza? Por que então querer se modificar, né? Se não, a gente não vai encontrar nada. Se a gente vai viver aqui uma existência mínima de 40, 30, 20, 60, 80, 80 e pouco, e depois a gente vai acabar, para quê então? Não, vou me jogar, deixa a vida me levar. Mas a gente já tem essa consciência que não é isso, né? Que nós vamos prosseguir depois daqui. Ah, como é que eu fui antes? Ah, eu queria tanto saber como é que foi minha vida lá atrás, uma das minhas oportunidades. Olha o seu cenário de agora, né? É só olhar o seu cenário de agora. Quais são as suas maiores dificuldades? E é exatamente ali que você se comprometeu, que todos nós nos comprometemos, né? Com efeito, sem a vida futura, a maioria dos seus preceitos morais não teria nenhuma razão de ser. Os ensinamentos de Jesus não teriam muita razão de ser. Por isso, aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses princípios ou os consideram pueris. Então, assim, se você não tiver esse foco lá na frente, você acaba não valorizando a sua oportunidade de agora, né? Dando o melhor de si, porque a espiritualidade nos diz que o que a gente deve focar é o agora, porque é o que a gente tem, é o hoje. Amanhã a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui, a gente não sabe se vai estar aqui daqui a 20 minutos, a 5 minutos, ninguém sabe. Né? Então, o que a gente tem agora, é esse momento de agora. Então, você dá o seu melhor nesse momento. O futuro a Deus pertence, já dizia nossos pais, nossos avós, né? Então, vamos lá. Essa verdade fundamental pode, então, ser considerada como o princípio, como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso é colocada como uma das primordiais no início desta obra, porque deve ser o ponto de referência para todas as pessoas. Só ela é capaz de justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça divina. Essa justiça que tem mais de misericórdia, né, gente? Se a gente for encarar, é tipo assim, 10% de justiça divina e 90% de misericórdia. Porque se a gente fosse, gente, que tá tudo de uma vez, a gente não dava conta, não. A gente não aguentava. Então, cada um de nós aqui vai quitando aos poucos. Por quê? Porque a misericórdia do nosso Pai, ela é infinita. E Deus ama todos nós igualmente, porque nós somos seus filhos.
Então, ele não faz distinção, ele não faz diferença. Quem cria as situações de desabor para nós, é porque Deus está agindo com a sua justiça. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos com as nossas escolhas, com os nossos próprios proceder, vamos dizer assim, que a gente tem sempre caminhos aí a escolher, porque a gente tem a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, aquilo que acontece conosco não é porque o pai está punindo seus filhos, nada disso. É um resultado dos nossos equívocos, das nossas próprias escolhas. E aí a gente volta lá em Jesus, né? Sempre. Orar e vigiar para não cair em tentação. A gente pode orar, 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 orar. Mas se a gente não estiver ali vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente vai cair novamente. E aí, doutor Bezerra diz que não é só vigiar, não é só estar atento no momento que a gente caiu, é a gente fazer isso antes para a gente nem chegar à queda. Mas se chegar à queda, se chegar aquele equívoco, que a gente possa rogar, se fortalecer, reerguermos e continuar a nossa caminhada. Tudo bem por aqui, gente? Está dando para entender? Então, vamos continuar. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Acreditavam em anjos, que consideravam seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os seres humanos pudessem tornar-se anjos no futuro e partilhar da felicidade deles. Então, aqui é a nossa caminhada, né? Todos nós aqui fomos criados para um dia nos tornarmos anjos. Anjos no sentido dessa compreensão, no sentido de auxiliar, né? De estarmos presentes nesse amparo. Então, eles viam como se os anjos fossem assim, seres, né? Altamente iluminados, fora aqui do nosso contexto. Quando a gente estuda, a gente sabe que a proposta do Cristo para todos nós é de luz e é de elevação. Como Jesus já nos diz, né? Ele também nos fala, vós sois deuses, né? Que nós temos a partícula de Deus, nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Então, a nossa essência, ela é divina. Ainda que neste momento aquele irmão, aquela irmã esteja equivocado, esteja fazendo uso de uma agressividade exacerbada, de um mal aparente, mas ele não foi criado em nenhum momento para o mal, né? Todos nós fomos criados para sermos felizes e para a luz. Mesmo aquele ser que você fala assim, nossa, não é possível que essa criatura aí tenha alguma coisa. Tem sim. Ele vai cair, ele vai se equivocar, ele vai voltar, ele vai ter caminhadas dificílimas, né? Vai ter caminhadas dificílimas, mas vai ter um momento que, pela sua própria escolha, cansado de tanto sofrer, ele vai preferir dar uma pausa e seguir o caminho do bem. Ontem nós tivemos na nossa mediúnica um atendimento muito difícil, mas muito bonito também. Muito bonito. De um espírito que já estava em um processo assim de obsessão de uma família de muitos anos, passando de uns para outros. E aí, sob muito amparo, muito trabalho da corrente, a própria família também ali buscando essa renovação, o espírito se comunicou, e ele começa a falar de todas as atrocidades que ele já havia cometido. E que ele chorava, você vê a consciência, já tinha consciência. Ele chorava e dizia que ele tinha medo de como ele iria voltar diante das atrocidades que ele cometera. Né? E aí a espiritualidade, com aquela amorosidade imensa, o acolhe, como aquele filho querido, né? Que volta para a casa do pai. Então, assim, vai ter todo o seu processo de aprendizado, de auxílio. Claro que retornará em situações delicadas, porque acabou comprometendo, né, muito ali das suas áreas, do seu campo mental, porque
pontuando ali o mal, mas, como filho de Deus, tem uma caminhada aí para se renovar. Então, isso é muito bonito, né? Nós sabermos que não existe aquele ser que não tenha uma correção, que não tenha uma renovação. Todos têm, mas tem que se colocarem para isso. Vou só tomar um golinho aqui. Segundo eles, a obediência às leis de Deus era recompensada com bens terrenos, supremacia da nação e vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo pela desobediência, então era assim que era visto. Nada mais poderia Moisés dizer a um povo pastor e ignorante, que devia ser impressionado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Então, naquela época, nós éramos assim bem primitivos, né? Era um povo assim bárbaro, que nós só entendíamos pela lei de talião. Então, você fez isso? Você roubou? Não, nós vamos cortar a sua mão para que todos vejam que com aquela mão você já tirou algo de alguém. Então, era uma lei assim, o toma lá, dá cá. Isso, gente, lá, ó, lá em Moisés. Mas, se a gente for analisar determinados pensamentos, a gente vai ver que isso ainda não ficou lá atrás. Né? Não ficou lá atrás. Ainda existem irmãos e irmãs nossas que acham que tem que ter o revide, que esquecem que nós somos, todos nós aqui estamos inserindo em leis, que existem as leis divinas, que existem a lei de causa e efeito, e que eu não preciso dar o troco, fazer com minhas próprias mãos, ter a atitude de devolver algo a alguém, porque em algum momento a pessoa se equivocou e fez algum mal comigo ou com meus familiares. Não há essa necessidade, gente. Não há essa necessidade de nós buscarmos fazer essa justiça pelas nossas próprias mãos. Cada um segundo as suas obras, não é assim que a gente aprende? Cada um segundo as suas obras. Então, muitas vezes a gente vê processos assim difíceis, né? De dores, bem difíceis mesmo, que você fica mal quando você conversa com a pessoa, que você vê aquela situação que ela está vivenciando, mas a gente sabe que ali não existe injustiçado. Ali não existe injustiçado. Ali existe um processo dentro dessa lei de causa e efeito e que a pessoa está no momento da sua expiação. Haroldo Dutra vai nos contar em uma de suas palestras que ele estava em um momento de uma expiação muito difícil na vida dele, e aí um amigo que ele tinha convida para que eles pudessem fazer uma caminhada. E ele disse que senta em uma praça, onde nessa praça tinha uma igreja, e ele disse que ele começa a chorar, ele começa a conversar com esse amigo e cai em choro convulsivo. Aí ele disse que passa um senhor, olha para ele, volta e diz assim: meu filho, eu percebi que você chora. E se você está chorando, é porque você está sofrendo muito. E eu vou te pedir uma coisa. Ele disse que toma um susto na hora que o senhor fala com ele: eu vou te pedir algo. E aí diz assim para ele: pede a Deus por mim. Ele disse que ele fica, assim, como que ele, naquele processo de tanta dor, ele podia pedir por alguém. Ele fala, né, na sua fala. E aí o Senhor diz assim para ele: porque quando os filhos de Deus estão sofrendo, é quando Deus está mais próximo deles. Então, pede a Deus por mim. Então, assim, ninguém que está em um processo de uma expiação, em um processo de dor, ela está sozinha. Não está sozinha. Não está sozinho. Próximo a essa pessoa, existem verdadeiros anjos, né? Como a espíritos amigos, a amparar aquele coração.
sabendo e já conhecendo o quanto é importante para aquele encarnado esse momento da expiação. Porque se nós soubermos bem aproveitar, gente, nós vamos, além da gente estar ali saudando, muitas vezes uma situação difícil, né? Para nós, para aquele ser querido, porque muitas vezes acomete o outro, mas dói na gente, dói mais na gente. Né? Dói na mãezinha, dói naquela irmã, dói naquele paizinho, dói na esposa, né? No companheiro. A expiação é do outro, mas é claro que você sente a dor. Porque, é claro, qual é a mãe aqui, se pudesse, falava assim, não, Senhor, manda para mim. Se a gente pudesse, a gente falava isso, né? Não, Senhor, manda para mim. Não manda para os meus filhos, não. Embora a gente saiba que não é o pai que está mandando, né? Que é dentro do processo de cada um. Mas se nós pudéssemos, enquanto mãe, a gente fazia isso. Por quê? Porque dói mais no nosso coração quando a gente vê aquele ser amado sofrer. Quando a gente vê determinadas ações, caminhada, que a gente sabe aonde vai dar, a gente já sofre por antecipação, né? Mas aí é aquele momento que a gente tem que pedir sabedoria. Sabedoria ao Pai, rogar ao Pai, orar, orar o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Por espíritos que muitas vezes vêm conosco, que nós pedimos, né, para virem conosco, eles também pediram. Muitos deles pediram para que eles viessem através da gente. Porque eles sabem que nós não iríamos deixá-lo na caminhada. Alguns têm essa força em nós para encaminhá-los, para auxiliá-los, para ouvi-los, para abastecê-los deste amor. Né? Mas em muitas situações, enquanto mãe, se a gente pudesse, a gente não queria ver o nosso filhinho e a nossa filhinha sofrer. A gente queria que... Não, manda para mim, porque eu dou conta. Manda aí, pode mandar, eu dou conta. Eles não. Mas, dentro desse processo de caminhada, de aprendizado, de evolução do espírito, cada um vai passar pelas situações que precisa. Em muitos momentos, o que nós vamos poder fazer, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele curativo. É colocar aquele remedinho, mas a caminhada é do outro, porque só assim ele cresce, só assim ele evolui, só assim ele desperta para as coisas do espírito. Porque tem muitos aqui na Terra vivendo como se fossem da matéria. Né? Estão aqui depositando todas as suas fichas na matéria, gente. Sequer, ó, não quero pensar nisso, não. Meu irmão, minha irmã, mas você já conseguiu, pelo menos, pensar um pouquinho que não é só isso aqui, não é só o ganho, não é só o luxo, não é só o status, que não é só... não quero pensar nesse negócio agora não, Débora. Quero pensar isso lá na frente. E se não tiver essa oportunidade aqui de se despertar? Como é que vai ser essa volta para casa? Vai ser difícil, né? Vai trazer muito choro. Muito choro. Porque para alguns, gente, você perder algo material é como se você tivesse perdido assim, um membro do seu corpo. Um membro do seu corpo. O quanto que aquilo dói para aquela pessoa. Então, o Senhor vai nos concedendo N oportunidades da gente ter se despertar enquanto a gente está aqui na caminhada, porque isso não quer dizer que ainda nós aqui, que estamos com tantas oportunidades, né, de aprendermos, de estarmos aqui estudando todos os domingos o Evangelho, na quarta-feira, na quinta-feira, ainda não quer dizer que na hora da gente voltar, a gente ainda não fica emperrado, tipo, não, agora não, peraí. Não. Agora que meu neto vai nascer? Agora que meu bisneto nasceu, você quer me levar agora? Não, pelo amor de Deus, Senhor, não, não, não. Quer dizer, o Senhor, né, te oportunizou você viver até aqui, minha irmãzinha. Até aqui. Agora é hora de voltar para casa.
Aqueles que aqui estão, você vai continuar a ampará-los, desde que você esteja em equilíbrio, desde que você esteja, né, harmonizado, você vai conseguir ajudar, às vezes até muito mais, porque livre da matéria, com essa visão ampliada, vai conseguir auxiliar muito mais. Mas quem disse que a gente quer? Aí é tão lindo a gente falar da vida futura, né, gente? Da imortalidade da alma. É tão lindo. Tomara que realmente faça valer na hora do nosso momento. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, nós temos a intuição da nossa volta. Então, é aquela pessoa que acorda e que fala assim, nossa, me deu uma vontade de visitar minha amiga, nossa, tem tanto tempo que eu não vejo. Aí vai lá, faz a visita, dá aquele abraço, aí de repente liga para outro, aí acorda naquele dia, sei lá, numa alegria ou numa apatia, né? Cada um aí, cada um vai estar numa situação ou numa vibração elevada ou numa vibração assim de tristeza ou sei lá, numa solidão aí, que vai depender de como nós estamos, né? Da nossa consciência espiritual. Porque essa consciência, ela é despertada todos os dias. Então, é fazer o bem agora, é viver o seu melhor agora, é dar o seu melhor agora. Esse é o melhor momento para nós. Nós não vamos poder modificar aquilo que já passou, os nossos equívocos, mas a gente pode fazer diferente a partir de agora, como nos fala Chico, né? Fazer diferente a partir de agora. Então, vamos lá. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Pode, tá, gente? Quem quiser falar, só levantar a mãozinha que pode. Ou discordar, também pode. Ai, 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 eu falei, até me perdi onde foi que eu estava. Calma aí que eu vou me encontrar. Tá. Uhum. Mais tarde, então, primeiro veio Moisés, né? Enviado de Jesus, ensinar com aquelas leis severas, porque precisava naquele momento. Precisava ser daquela forma. Mais tarde veio Jesus, revelar-lhe que há outro mundo em que a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que promete aos que obedecem aos mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão a recompensa. Esse mundo é seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para onde retornaria ao deixar a terra. Então, aí vem o Senhor, pega todas aquelas leis de Moisés, né? Não matarás, não cobiçarás as coisas do próximo. Ele pega todas aquelas leis e ele resume. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, querendo nos dizer que se nós estivermos quite com isso, nós vamos estar inseridos em todos os mandamentos de Moisés. Ama a Deus acima de todas as coisas, né? Como nosso Pai, como nosso Criador, e ama o nosso próximo como nossos irmãos. Porque nós somos o filho desse grande Pai, e todos aqui irmãos. E muitas vezes, no caminhar aqui, a gente esquece disso. Seja por uma questão política, seja por uma questão de partido, seja por uma questão de time, sei lá o que mais, gente. Seja por uma questão de cor, de raça, a gente esquece o principal. A nossa essência, nós somos irmãos. Irmãos, nós estamos hoje aqui, vivendo no Brasil, né, nesta encarnação como mulher, mas quantas outras nós já tivemos? E em tantos outros lugares. Então, cada vez que a gente reencarna, a gente vai adquirindo o aprendizado, compreensão, lucidez. O objetivo, qual é o objetivo maior? A luz. A um dia nós nos tornarmos espíritos puros. Jesus chegou a essa condição maior, né? Os espíritos crísticos, onde não há predominância mais nenhuma da matéria.
Então, Jesus, o nosso governador planetário, é o modelo que nós temos para seguir. Né? Kardec pergunta se nós tínhamos um modelo para nos servir de guia. E a pleia de espíritos que ali estava diz o quê para ele? Vede Jesus. Né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Gente, alguém quer falar alguma coisa aí? Porque aí eu vou continuando, tá? Porque a gente tem que seguir o horário. Jesus, entretanto, adaptando o seu ensino à condição das pessoas da sua época, julgou prudente não lhes proporcionar uma luz completa que as ofuscaria sem esclarecer. É aquilo que a gente também já aprendeu, né? Que depende muito da maturidade daquela pessoa que a gente está falando. E a gente tem que aprender a conhecer cada um como está no momento. Então, não vai adiantar a gente chegar e muitas vezes falar da reencarnação, falar da vida futura, que a pessoa ainda ela não fala assim, ué, tá doida, ó. A mulher falou, não entendi nada, gente, do que ela falou. Que mulher louca. Porque eles vão achar isso. Por quê? Porque eles ainda não se permitiram a mergulhar nesse ensinamento. Então, se a gente conseguir fazer, ou pelo menos passar para eles, que essa estadia que nós estamos aqui, ela é muito curta, e que a gente tem que buscar fazer o melhor de nós em todos os campos, maravilha. Porque a gente sabe que essa volta vai depender de como nós estivermos dado aqui, realizado aqui, neste momento, aonde você estiver, né? Poxa, eu tô em... Nossa, meu Deus, como eu tenho a agradecer, tenho uma condição bacana. Então, assim, pensa, o que é que eu posso fazer, Senhor? Eu posso fazer alguma coisa pelo meu próximo? E você faz. E você faz ali, ó, sua caminhadinha, o seu trabalhinho de cada dia. E isso, gente, independe, porque se a gente for falar que você tem que estar no centro espírita, que é lá que você faz, maravilha, mas e aquele que muitas vezes mora em um local que não tem centro espírita, que ele não se afina muitas vezes com a religião que tem ali, então ele não vai poder fazer o bem? É claro que vai. É claro que a espiritualidade vai estar próximo, vai estar falando aquele coração. É claro, gente, né? Depende. Mas é lógico que o centro, nós ainda precisamos desse trabalho de grupo, porque ali a gente vai nos afinando, e uns com os outros, a gente vai se melhorando. Eu tenho uma forma de ser, fulano tem uma forma, outro tem, e a gente vai ali se afinizando, né, e se melhorando dentro do trabalho, e fortalecendo-nos nessa caminhada, para que naquele momento que você estiver mais frágil, aquele companheiro, aquela companheira possa te sustentar. Não, Maria, calma aí, você não está sozinha, não, a gente está aqui. A gente vai caminhar junto aqui agora. Eu sei que é difícil, minha irmã, mas segura aqui na minha mão e nós vamos caminhar juntas. Então, gente, é muito melhor do que a gente caminhar sozinha. Sozinha que eu digo, não ter ali um amparo físico, né? Porque da espiritualidade a gente sabe que não falta. Embora, no processo de perturbação, nem sempre a gente consegue captar aquela ajuda. Ai, 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 meu senhor. Vamos lá. Tá. Uma luz muito grande ofuscaria sem esclarecer, porque não compreenderiam. Limitou-se a apresentar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Portanto, todo cristão necessariamente acredita na vida futura. Se a gente for analisar, gente, as religiões, na sua maioria, todas acreditam na vida futura. Todas acreditam na vida futura. Se a gente for analisar, fulano, tem umas que falam assim, vai morrer, né, como eles falam, vai dormir e vai aguardar o dia do juízo final. Então, quem é que está dormindo ali? Não é o espírito? Porque o corpo físico a gente sabe que vai se deteriorar mesmo.
Então, quem está dormindo não é o espírito? Quem vai despertar no dia desse juízo não é o espírito? Então, de uma forma ou de outra, eles acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam que existe algo. Ah, vai para o purgatório, vai para o inferno. Aquele que fizeram mal, minha irmã, vai para o inferno. Não tem como não, né? Para algumas outras denominações religiosas. Então, quem é que vai? Não é o espírito? Então, analisemos. Todas, na sua grande maioria, acreditam na vida futura. Seja uma vida, né, de oportunidades, como nós acreditamos e sabemos que é, nós espíritas, né? Ainda retornando para um hospital, na condição de doente, ou numa enfermaria, ou num local mais difícil, mas tendo oportunidades de se arrepender, de fazer uma prece, de pedir ajuda e de sair daquele local. Então, está aí para todos nós, né? Vamos lá. Portanto, todo cristão necessariamente acredita na vida futura, mas as ideias que dela muitos fazem é vaga e incompleta. Por isso, falsa em vários pontos. Para um grande número, trata-se apenas de uma crença, sem certeza absoluta, o que gera dúvidas e até incredulidade. Nós não temos dúvidas, né, gente? Nós não temos dúvidas, porque foram os próprios seres encarnados que, depois que desencarnaram, que vieram através da mediunidade, através das psicografias, através dos livros, da comunicabilidade, nos falar de como eles se encontram. Peguemos o livro Céu e Inferno, né? Uma das obras Kardec, que a gente vai ver quantos relatos. Debrucemo-nos nas obras de Chico, mais de 400, a nos falar dos relatos ali, ó, inclusive com assinaturas que foram ali corroboradas pela assinatura da identidade, que não deixavam dúvidas nenhuma. Então, assim, só tem dúvidas ainda hoje quem realmente ainda não despertou, ou não quer por alguma situação, ou ainda não leu as obras, porque, gente, está tudo muito claro. Está tudo muito claro, né, para nós. Nós não temos sequer, meu Deus do céu, nós não temos nenhuma. Os nossos seres amados, aqueles que já voltaram, estão dando prosseguimento à sua caminhada, aqueles que aqui estão, que um dia vão voltar, ainda que naquele momento vá doer dentro da gente, porque saudade ainda pende a gente. A saudade dói dos dois lados, para aquele que vai e para aqueles que aqui ficam. Não é porque nós somos espíritas, não é porque nós sabemos que essa imortalidade ela é um fato, que a gente não vai sentir saudade daquele filho, que a gente não vai sentir falta daquele contato onde nós ríamos, falávamos. Claro que a gente vai sentir, é normal, mas a gente vai prosseguir, não é? E a espiritualidade dentro de uma misericórdia tão infinita vai nos oportunizar os reencontros à noite, aplacando ali aquela saudade, a gente acorda assim, nossa, eu tive a sensação de que eu estive com meu pai essa noite, de que eu estive com a minha mãe, de que eu estive com a minha filha. Oh, gente, não é a sensação, você realmente esteve. Agora trouxe, né? Trouxe essa lembrança ali tão viva dentro de você. Então, vamos lá, pessoal. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensino do Cristo, quando as pessoas se tornaram maduras para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porquanto são as testemunhas oculares que se apresentam para descrevê-la
em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida torna-se impossível, como também a inteligência mais vulgar é capaz de concebê-la sob seu verdadeiro aspecto. Como se concebe um país cuja descrição detalhada seja lida? Ora, essa descrição da vida futura é tão minuciosa, as condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se localizam mostram-se tão racionais que, mesmo a contragosto, sente-se obrigado a declarar que não pode ser de outra forma, e exatamente aí se encontra a verdadeira justiça de Deus. Na minha escola, eu trabalho em uma escola que é de uma predominância ao catolicismo, né? A creche que eu trabalho, ela foi fundada por um padre. Então, assim, na minha sala, a moça que trabalha comigo, a minha auxiliar, ela é evangélica. E a gente conversa muito. Aí, semana passada, ela disse assim para mim, ela me chama de Lu, né? Porque meu nome é Lucinei. Aí, Lu, falando com a minha amiga lá da igreja, ela disse assim para mim, fulana, cuidado, hein? Cuidado para você não virar casaca, cuidado. Eu achei tão engraçado, porque ela fala da mãezinha dela, gente, com tanta dor, com tanta saudade. Eu falo assim para ela, fulana, mas sua mãe está viva. E aí sonhei com a mãe dela, não conhecia a mãe dela. Sonhei que ela reformou a casa, e aí eu sonhei que tinha uma senhorinha morena com o cabelinho assim aqui, aquele cabelinho assim, sabe quando você dá escova, foi aquele cabelinho todo arrumadinho? E uma senhora, ela estava assim, em frente à casa e ela apontava para cima. E aí eu sabia que ela era mãe da minha colega. Eu falava assim, meu Deus, olha, ela está na porta da casa de fulana. Aí eu acordei. Aí eu falei, meu pai, o que é que eu vou falar? Não, eu falei, eu vou contar. O problema dela, se ela acredita ou não. Aí ela disse assim para mim, que interessante, Lu, porque quando a minha mãe estava muito doente, a mãe dela desencarnou num processo de câncer, né? Quando a minha mãe estava muito doente, que eu ainda ia reformar a casa, eu falei para ela que a parte de cima eu ia reformar para ela morar. Então, ela ia morar na parte de cima. Aí eu falei, pois ela estava ali apontando para lá, ó. Aí ela disse assim para mim, essa semana passada, né? Não sei não, viu, Lúcia? Se eu não fosse evangélica, eu acho que eu seria espírita. Eu falei, minha amiga, mas vai lá para você conhecer e na reunião. Não, não. Eu ouço de lá de casa, eu não posso não, senão eu vou ter problema com o meu pastor. Mas é isso, até porque a gente não tem aqui essa pretensão de querer tirar ninguém da onde está, né? Ela faz um trabalho tão bacana, o grupo dela, eles vão para o Luiz Eduardo, eles servem café com pão para as pessoas, para as famílias que estão ali. Achei tão bonito. Para as famílias que muitas vezes ficam a noite toda ali, né, naquele processo de preocupação pelos seus entes queridos. Então, o grupo dela, eles fazem esse trabalho. E ali, quem quer fazer uma oração, aí eles fazem. Então, é lindo, gente. Ela já está na caminhada, ela já está fazendo bem, né? Então, isso é bacana, é a gente lidar um com o outro sem essa coisa, não, porque eu sou espírita, não, porque ela é evangélica. Não, gente. Não há necessidade mais isso. Pessoal, 9h53, cadê Dona Vânia? Dona Vânia fugiu, foi? Cadê a senhora, Dona Vânia? Que é a senhora que vai fazer a nossa... Tá aí, minha irmã? Presente. Muito bem, Dona Vânia. É porque está tão boa Oh, meu Deus. O seu esclarecimento que a gente distrai, né, Débora? A gente concentra ali, né, Rafaela? Bonitinha. Dona Vânia, então vou fechar meu áudio, porque né, já vai dar 10 para a senhora poder fazer. E aí, se sobrar tempo e alguém quiser falar, tá bom, gente? Eu vou fechar aqui. Graças a Deus, estamos reunidas durante esse evangelho, aos pés do nosso querido mentor, o nosso Jesus, o nosso guia, o nosso tudo. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esse encontro maravilhoso diante de Ti. Agradecemos a
todos os amigos, a espiritualidade amiga, querida, que se dispõe a vir ao nosso encontro no domingo, neste horário marcado. Eles têm tanto que trabalhar, né? E vem encontrar conosco, nos esclarecer mais um pouco. Muito obrigada a toda a equipe médica que está presente nos nossos lares e também nos lares dos nossos amigos e familiares que não estão acompanhando, mas que estão sob a nossa vibração. Agradecemos e pedimos, com muita fé, dá-nos força, nos balança na hora certa, reativa o nosso bom ânimo para seguirmos nas nossas tarefas para o bem. Abençoa a nossa caminhada, fluidifica as nossas águas, que já estão aí, pertinho de nós, nas nossas mesas, colocando as substâncias necessárias, os remédios que nós tanto precisamos para o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, psicológico. Livra-nos da perturbação e coloca os remédios, nos dando força para cada gole renovarmos a nossa esperança, a nossa confiança no futuro que temos pela frente, seja ele o tempo que for, mas que ele seja muito bem aproveitado. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Bezerra de Menezes, a toda a equipe de Chico Xavier, nosso querido Chico, toda a equipe de Irmã Dulce, com essa disponibilidade que ela nos mostra, que nós tenhamos força para seguir a caminhada que eles seguiram, que vai ser uma honra muito grande para nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigado por mais esse encontro. Fica conosco, meu Pai, durante a semana que vai começar, que seja uma semana iluminada, guiada por vós. Graças a Deus. Muito obrigada. Então, graças a Deus, né, gente? Tomando aqui a nossa aguinha com o nosso medicamento. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe aí o nosso domingo, né? De Páscoa, de renovação para todos nós. 3 minutinhos, tá? Para cair. Se alguém quiser falar aqui alguma coisa, dá tempo ainda. Viviane Ferreira de Brito, beijo, minha irmãzinha querida. Feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Zéza. Mais alguém, gente? Rafa? Bom dia, minha amada. Dona Vânia quer falar porque sua mão está estendida. Não. É assim, minha filha, eles têm vontade própria, né? Eles falam as coisas aí, é desse jeito. Pessoal, então, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que estão sempre presentes aqui no domingo, doando suas energias, nos fortalecendo, né? Em torno desta energia da espiritualidade amiga. Muito, muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe. Para aqueles que moram aqui, sexta-feira que vem nós vamos ter o tratamento espiritual, que é feito na última sexta-feira do mês. Então, convidamos aqueles, de repente você tem algum amigo em processo de depressão, uma amiga, é aquele momento, gente, que a gente liga, né? Fulano, você não gostaria de vir passar pelo tratamento? Fulano, você não gostaria? Você não gostaria de interceder por aquele filho? E a gente convida, porque a gente tem um recurso, né? Que a gente pode ajudar. Então, vamos convidar. Tá bom, meu povo? É Tá isso. bom. Beijo no coração de cada uma, tá? Tchau, minha linda. Bom domingo. Beijo, Rita. Bom domingo. Tânia já saiu. Então, assim, um beijo no coração de cada um. A gente vai estar saindo agora. Viviane Ferreira de Brito também.